Jesus nos ampare. Vamos pedir a nossa companheira Marlene para fazermos a leitura da página inicial. Humanidade real. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminavam as semanas terríveis flagelações. Traído, não se rebelava. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a limites. Esquecido, não se confiou a revolta. Escarnecido, desculpado. Açoitado, ouviu a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos homens, discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirmava: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de divindade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, agraciados por sua divina presença e dos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis do plano espiritual e orientando não só a nossa casa espírita, nesta região, esse recanto do nosso querido Brasil, mas também, Senhor, todas as casas espíritas que com seriedade desenvolvem o trabalho em favor da causa espírita em toda a terra brasileira e em todo o mundo, Senhor, neste planeta tão abençoado que é a nossa escola milenária, que há muitos anos vem recebendo a todos nós para que a nossa jornada seja processada na terra em demanda ao plano das realidades imortais. Jesus querido, estamos agradecendo, Senhor, também pela presença dos benfeitores espirituais que dirigem o nosso trabalho, orientam os destinos de nossa casa. Agradecendo, Senhor, aos nossos amigos que acorrem a este grupo em busca de orientação, de esclarecimento e de iluminação interior, para que possam caminhar com mais um pouco de segurança no mundo em que vivemos. Jesus querido, queremos também agradecer o nosso companheiro João Rocha, que se deslocou da cidade de Tombo de Carangola para vir até aqui nos trazer a mensagem da noite de hoje e que nós aqui nos encontramos possamos aproveitar todas as particularidades do assunto de hoje para a nossa edificação espiritual. Abençoe o nosso encontro, Mestre. Ampare a todos nós, ampare também os espíritos desencarnados que aqui vêm em busca de socorro, de iluminação e de uma vez mais segura no plano transcendente da Terra. Que a sua divina luz possa iluminar a todos, envolvendo esse ambiente onde vivemos, onde aqui nos reunimos para processar o estudo da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado mesmo. Permita que seja o teu doce nome, em nome da espiritualidade maior, dos benfeitores de nossa casa, daqueles espíritos que acompanharam o nosso companheiro, que se deslocou da sua cidade até aqui, que orientam também a casa espírita de lá, que eles estejam presentes também, envolvendo o nosso irmão
que vai trazer a mensagem, para que ele possa trazer o estudo que vai esclarecer as nossas almas, tirar dúvidas e também atender às nossas necessidades maiores pela nossa iluminação interior. Permita, Jesus amado, que seja o teu nome, em nome da espiritualidade maior, mas sobretudo em nome de Deus, nosso querido Pai, é que consideramos iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Então, meus irmãos, nós temos aqui o nosso companheiro João Rocha, que é um trabalhador cansado da doutrina espírita naquela região, por que não dizer que é a nossa casa desse hoje. Esteja à vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos abrace nesse momento. Aqueles eram dias especiais. Jesus, a personificação do amor, encontrava-se manifestado entre nós. Era a quinta-feira que precedia a sexta-feira da paixão. Jesus, reunido com os 12, no momento festivo, ministrava-lhes as últimas instruções. Disse o Mestre que se eles o amassem, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria um outro Consolador, que faria recordar tudo o que ele houvera dito e estabeleceria a verdade. Quando Jesus proferiu essas palavras, sabia exatamente que os homens modificariam a mensagem de libertação, transformando-a numa mensagem de dominação. Era necessário que em um outro momento a boa nova acometesse novamente no planeta terrestre, como nos seus dias iniciais, límpida, pura, cristalina, capaz de tocar a nossa razão, o nosso sentimento, as fibras mais íntimas das nossas almas. Há 3 datas importantes na doutrina espírita. A primeira delas é o dia 31 de março de 1848. Os estudiosos da doutrina sabem que neste dia, em Hydesville, no condado de Maine, no estado de Nova York, na pequena casa de um pastor metodista, 2 crianças brincavam e as paredes da casa estalavam. Era um barulho que acompanhava os habitantes no cômodo onde eles estivessem. E o barulho era de fato perturbador, porque ele não cessava, acontecia sempre, até que uma das 2 meninas resolve lançar um desafio ao tal barulho, dizendo que, se ele pudesse, repetisse exatamente a quantidade de batidas que ela daria. Este é o marco do início da chegada do Consolador prometido. Da América, vamos pular para a Europa. Na Paris, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, as pessoas se reuniam para divertirem-se. E como os nossos jovens do dias de hoje, que fazem a brincadeira do compasso ou do bloco, as pessoas assentavam-se ao redor de uma mesa, posicionavam as suas mãos de forma leve, se concentravam e, pasmem, a mesa flutuava. O fenômeno ficou conhecido à época como as mesas girantes. E não era um flutuar qualquer. A mesa ganhava impulso, velocidade, e parava muitas vezes a alguns centímetros da testa de algum dos presentes. A outra data importante neste período é o dia 12 de maio de 1855, numa terça-feira. O senhor Fortier, também um profundo estudioso do magnetismo, convida o professor Hippolyte para participar de uma dessas reuniões denominadas de as mesas girantes. O professor Hippolyte, um profundo conhecedor do magnetismo, até então recusara todos os convites, porque o flutuar da mesa era explicado
pela ciência do magnetismo. Ele não via nada que pudesse lhe chamar a atenção para examinar aquele problema que ele já conhecia profundamente. Mas o Senhor Fortier lhe deu um subsídio que lhe chamou a atenção. Disse que as mesas respondiam, davam respostas, às vezes, de questões as mais sérias, relativas aos mais variados assuntos. E o professor Hipólite, homem de ciência, pensador sério, resolveu então examinar uma dessas reuniões. E, na data citada, dia 12 de maio de 1855, numa terça-feira, ele vai à casa da senhora Planemaison para participar pela primeira vez dessa reunião chamada de mesa girante. E como na brincadeira do compasso, as pessoas colocavam as letras do alfabeto, os números de 0 a 9, as palavras sim e não, faziam perguntas e a mesa respondia. E pasmem, até então, ninguém tivera o tino de perguntar quem é que dava as respostas. E o professor Hipólite, então, dirigiu uma pergunta básica à mesa: quem é que dá as respostas? E a mesa foi nas letras e alguém foi anotando e surgiu uma palavra: os espíritos. E o professor Hipólite perguntou: mas quem são os espíritos? E a mesa deu uma resposta dizendo que eram as almas dos homens que haviam passado pelo processo da morte. Dessa data, do dia 12 de maio de 1855, até a outra data importante para a doutrina espírita, o dia 18 de abril de 1857, quando o professor Hipólite, já com o pseudônimo de Allan Kardec, publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, marcando assim o impulso para a regeneração do nosso planeta. E então estavam respondidas aquelas 3 perguntas que durante toda a história da humanidade filósofos, estudiosos e pensadores tentaram responder sem sucesso: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? O professor Hipólite foi indagando aos espíritos, foi perguntando e foi percebendo que, com as perguntas e as respostas que obtinha, estava se formando um corpo de doutrina, algo que pudesse ser estudado de forma sistemática e metódica, a fim de melhorar a moralidade do ser humano. Então, o túmulo deixou de ser uma interrogação. O véu de Ísis fora rasgado. Não estava mais apenas restrito aos círculos ocultistas e esoteristas as informações relativas ao mundo espiritual e à mediunidade. Essa informação agora estava à disposição das massas e podia, como em escolas, ser debatida, estudada, compreendida, a fim de que adquiríssemos a fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E não havia mais a perda dos afetos, porque não se fazia jus que Deus nos colocasse numa mesma família ou num círculo social, a fim de que aprendêssemos a nos amar e no momento do túmulo esse afeto se perdesse. Então Allan Kardec foi questionando a espiritualidade superior sobre a questão dos afetos entre os espíritos. E na pergunta 484 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Vejamos então, meus irmãos, que na resposta que Allan Kardec obtém dos espíritos, disse que nós podemos atrair para perto de nós
espíritos que se simpatizam com uma parte positiva da nossa conduta, mas também espíritos que se sintonizam com a parte negativa da nossa conduta. Prosseguindo, na questão 485, ele pergunta: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E obtém a resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Vamos prosseguir. Na pergunta 488, ele pergunta: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta: sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Dentro dessa questão, Allan Kardec faz uma outra pergunta: são sensíveis à afeição que lhes conservamos? A lembrança desses entes que já passaram pelo processo da morte, quando nós lembramos deles com carinho, com saudade, lhes toca as fibras da alma? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouviram, dos que os esquecem. Prosseguindo, interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Resposta: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. E aqui nós chegamos numa divisão desse tipo de afeto. Fica muito claro para nós, diante das perguntas e das respostas que Kardec dirige às entidades venerandas sobre o tema, que nós podemos dividir essa afeição de duas formas. A primeira delas, aquela oriunda do afeto, das pessoas que foram nossos familiares, que estão mais próximas de nós, por quem desenvolvemos o sentimento do amor, mas há também a afeição fluídica ou energética. Quem aqui já não passou por aquela situação de se encontrar com uma pessoa que nunca viu e ter aquela sensação clara de que conhece a pessoa há muito tempo? Pode ser o reencontro de um afeto de outras vidas, mas pode ser também uma simpatia energética, uma simpatia fluídica. Como se dá essa simpatia fluídica ou energética? Então nós vamos voltar lá numa brochura que Allan Kardec designou o que é o Espiritismo, quando ele define o que é o Espiritismo. É lógico que nós consideramos que a doutrina espírita, sem dúvida, é uma religião. Muitos de nós buscamos os centros espíritas exatamente com este sentimento, mas nos esquecemos que, além desse tripé, desse pé da religiosidade, o Espiritismo também é filosofia e ciência. Então ele define que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Ora, se o Espiritismo é uma ciência de observação, nós precisamos pegar a parte filosófica, que é exatamente a teoria que nos é proposta. E enquanto ciência é passível de que nós a experimentemos, para que possamos concluir positiva ou negativamente. Por exemplo, aqueles que não trabalham ainda com as reuniões mediúnicas, como poderiam comprovar a veracidade da reencarnação? De que forma eles poderiam tirar fora da prática, porque a mesa mediúnica é capaz de comprovar a reencarnação, como o indivíduo que não está ainda inserido nesse trabalho poderia compreender melhor
esse fundamento da reencarnação, utilizando-se de uma técnica chamada abstração. Se eu retirar esse conceito da reencarnação da sociedade, ela se explica com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias. Eu sou capaz de aceitar que sem a reencarnação, toda essa diversidade humana de inteligência social, como eu posso aceitar isso sem a reencarnação, sem a lei de causa e efeito? Então, enquanto ciência de observação, nós precisamos aplicar o pensamento científico nos nossos estudos espíritas. E o que é aplicar o pensamento nos estudos espíritas? É justamente não aceitar o que estudamos ou o que ouvimos apenas porque o fulano disse ou está no livro tal. É nosso dever de estudantes buscar a comprovação científica. Está lá, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Que os católicos e os evangélicos não me ouçam, mas naquela passagem em que Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas falavam a respeito dele, quem era ele? E os discípulos responderam a Jesus. Uns dizem que é Elias, outros alguns dos antigos profetas. E para vocês, Jesus pergunta. Afinal de contas, eles estavam próximos, acompanhavam toda a movimentação do Mestre. Jesus queria ajuizar como é que eles o entendiam. E Jesus perguntou: e para vocês, quem é o Filho do Homem? Narra a boa nova que Pedro é tomado por um impulso e diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz algo peculiar, importante para nós espíritas, quando diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou. Ou seja, Pedro não teve um raciocínio, ele não concluiu, ele não chegou a uma conclusão, mas foi meu Pai quem está nos céus quem te revelou. Ou seja, Pedro teve uma inspiração. E tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra é essa que Jesus se refere? A inspiração, a mediunidade. Edificarei a minha igreja, e tudo que ligares na terra estará ligado no céu, e o que desligares da terra estará desligado no céu. As relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E a mediunidade é tão importante para o nosso desenvolvimento que, de que forma a doutrina espírita chegou até nós? De que forma os 10 mandamentos, que foi o primeiro texto mediúnico de que se tem notícias, que está registrado, chegou até nós? Através da mediunidade. E a mediunidade é tão antiga que ela aparece na humanidade como um homem de Neandertal. Antes do surgimento do homem de Cro-Magnon, que daria sequência ao Homo sapiens, a mediunidade se instalou no homem de Neandertal. Alguns indivíduos mais desenvolvidos dessa espécie foram levados a laboratórios do plano espiritual e lá seus perispíritos sofreram uma cirurgia. Quando retornaram para o corpo físico, eram médicos. E assim foi possível que, através das relações que passou-se a estabelecer entre os espíritos e eles, a evolução ocorresse de uma forma mais rápida. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimandam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, de onde surgimos, viemos de onde, como fomos criados, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E aí, Allan Kardec vai questionando os espíritos, e lá na questão 27 ele diz assim: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus,
o Criador, Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o Espírito e a matéria. Olha que informação importante. O Espírito, sem a matéria, não é capaz de manifestar-se, de fazer-se compreendido. Então, o ser inteligente que nós somos, porque nós não somos mais princípios espirituais inteligentes, mas já somos os seres inteligentes da criação, precisamos de um elo que nos ligue à matéria. E quando nós nos unimos à matéria, há uma manifestação de energia. E aí, vamos dando sequência. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. A teoria do Big Bang diz que, num determinado momento, a matéria se condensou de uma forma tal que, não suportando ao próprio peso, ela explodiu. E dessa explosão surgiu o universo. Porém, segundo os cientistas que calcularam a teoria do Big Bang, o universo deveria estar maior do que está. E eles não conseguiram explicar o porquê o universo está menor do que realmente deveria estar. E, usando o pensamento científico, começa-se a teorizar. Então, os cientistas passaram a considerar a possibilidade de existir um tipo de matéria que não irradia, que os instrumentos não conseguem captar essa irradiação. Os espíritos chamaram essa matéria de fluido cósmico universal e nos disseram que ela está para nós como o mar está para os peixes. Todos nós estamos envolvidos por essa matéria sem que a percebamos. Não existe hoje ainda um instrumento capaz de mensurar essa matéria, de dar-lhe o sinal. Os cientistas agora, recentemente, construíram um acelerador de partículas imenso na Suíça, a fim de tentar, através de experiências, achar aquilo que eles chamam de partícula de Deus. Em 18 de abril de 1857, os espíritos disseram a Allan Kardec que a partícula de Deus é o fluido cósmico universal. E tudo que existe a nível material é derivado desta matéria primitiva, inclusive o corpo físico que nós portamos hoje e o nosso próprio espírito. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos
e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Percebamos a responsabilidade que nos cai sobre os ombros depois dessa informação aí de que tudo está ligado. Há uma teoria científica conhecida como teoria do caos, que diz que o bater de asas de uma borboleta na América do Sul é capaz de provocar uma tempestade no Central Park em Nova York. A nossa manifestação de raiva, por exemplo, alimenta a violência no mundo. Então, nós vivemos constantemente num regime de corresponsabilidade. Vejamos que Jesus recebeu de Deus a tarefa de cocriar o planeta Terra, numa dimensão maior, numa dimensão menor a nossa. Nós alimentamos tudo o que nós vemos acontecer na TV. Apenas quando nós manifestamos uma simples manifestação de raiva contra o nosso filho no momento que ele faz um ato contrário à nossa vontade, nós estamos sustentando toda a violência urbana que nós vemos no mundo. Quantas guerras existem hoje no planeta Terra? São muitas guerras, muitas das quais nós nem temos notícia, e nós contribuímos para que elas se deem quando nós ainda manifestamos esse atavismo que nós trouxemos lá do reino animal chamado agressividade. E vamos percebendo que mais à frente nós vamos falar aqui, né? E vamos chegando aí agora, né? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O termo peri quer dizer em volta de, perispírito em volta do espírito. Então nós pegamos desse fluido cósmico universal uma substância que vai ser o nosso elo de ligação com a matéria, e que, porque ele envolve o nosso espírito, os espíritos disseram a Allan Kardec que ele se chama perispírito. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de cor. Uma outra pergunta: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. E quando se faz o contrário? E quando um de nós vai a planos superiores? Vejamos que coisa interessante, como os espíritos disseram que a doutrina espírita é uma doutrina progressista. E eu vou deixar uma pergunta aqui, né, moço, para que depois, nas reuniões de estudo, vocês, né, consigam obter a resposta. André Luiz, no livro Nosso Lar, diz que numa certa noite ele dorme, ele já está desencarnado, né, tem seu perispírito, ele dorme e sai do corpo e vai visitar a sua mãe em outra dimensão. Ora, está ali. Se um espírito que habita o mundo superior para vir no nosso, ele precisa se revestir da matéria mais próxima de nós, com que matéria André Luiz se revestiu para visitar a mãe numa dimensão superior a que ele habitava? Vou deixar a pergunta. Está terminando de estudar o nosso lar. Ó, pois é. Né? E aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz o seguinte: todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um lado energético que lhes corresponde à natureza, considerando-se
toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Olha bem, vamos repetir dando algumas pinceladas. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações. Então toda célula irradia uma energia, uma luz, através de sinergias funcionais, ou seja, a simpatia entre as células para realizar um trabalho comum. E num outro ponto, André Luiz vai dizer que as células têm inteligência própria. Isso é algo para nós refletirmos, né? Imagine, as células do nosso corpo têm inteligência própria. O que será que André Luiz quis dizer com isso, né? Funcionais se constituírem de recursos que podemos nomear por tecido de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, em torno de nós há um lado energético. Nós irradiamos uma luz. Um médium vidente é capaz de olhar para uma pessoa e perceber esse halo energético. Dois cientistas russos, Semyon e Valentina Kirchner, fazendo uma pesquisa por acidente, conseguiram fotografar a aura de uma planta, esse halo energético. Quando eles revelaram a fotografia, eles perceberam que em torno da folha existia uma luz que se irradiava dali. Hoje, nós temos os terapeutas holísticos, alguns deles, que trabalham com as fotos Kirchner. Não sei se aqui em Bom Jesus tem, mas em Muriaé tem o Paulinho Vieira, que faz as fotos Kirchner. E ele tem a chegada do consultório dele, é uma coisa muito interessante. Tem fotografias de várias auras, que são apenas as fotos dos dedos. Né? E curioso, uma vez ele pegou uma dessas fotos e me mostrou assim, ó, essa aqui foi a aura mais equilibrada que eu já fotografei. Mas tem um detalhe, esse equilíbrio era só neste dedo. E aquele dedo correspondia a um sistema do corpo. E a gente vai perceber como os orientais estão à nossa frente na questão da saúde. Tá? Eles trabalham com massagem nas solas dos pés, onde cada órgão do nosso corpo está ligado a uma parte da sola do pé. Massageando aquela parte da sola do pé vai estimular o funcionamento daquele órgão, vai trazê-lo de volta à harmonia. Né? E o Paulinho diz que dessa forma, com esse tratamento, é possível tratar a doença antes que ela se manifeste no corpo físico. Ele tira a foto, ali aparece a falha na nossa aura, e é possível, com medicação, com passe, com água fluidificada e com oração, restabelecer a aura. E aí, nós vamos buscar aqui um texto de André Luiz, do Missionários da Luz. Alexandre, o instrutor espiritual, diz a André Luiz que a pessoa que vibra no bem, que age no bem e que pensa no bem, cria em torno de si um campo magnético poderoso. Todos nós temos esse campo magnético. André Luiz quem diz: nós irradiamos uma energia que é oriunda da nossa mente, do nosso perispírito e das células do nosso corpo físico. Mas quem pensa no bem, sente no bem e age no bem, tem um campo magnético poderoso. E tudo que vai entrar neste campo magnético sofre uma esterilização espiritual.
Como nós sabemos, estudando as obras relativas à obsessão, é muito comum que os obsessores utilizem como técnica colocar energia negativa nos alimentos, de forma que quando nós absorvemos aqueles alimentos, se o nosso campo energético não estiver em equilíbrio, nós vamos ser contaminados. André Luiz nos dá notícias de bactérias espirituais, em verdadeiras nuvens negras atuando nos órgãos mais fracos do nosso organismo. Cada um de nós tem o seu ponto fraco. Não é? Não é? Então tá lá. E Alexandre diz isso. Então, um espírito obsessor bota uma energia negativa numa maçã. Quando o indivíduo bota a mão nessa maçã, e aí Allan Kardec, estudando os fluidos em A Gênese, diz que uma energia superior dispersa e substitui uma energia inferior. Então, quando ele coloca a mão na maçã, ele aplicou um passe na maçã e substituiu a energia negativa pela positiva. Olha que informação importante. Cozinheiras e cozinheiros de plantão, jamais façam almoço ou jantar com raiva, porque a energia negativa do momento vai contaminar a comida. E o companheiro ou a companheira, o filho ou a visita, ao fazer uso daquele alimento contaminado pela energia negativa que nós colocamos ali, no momento lá na frente vai repercutir no seu organismo. Ele vai se sentir mal. Né? Então esse halo forma aquilo que os espíritos chamam de psicosfera. É a emanação do nosso pensamento. E isso é tão poderoso que faz vibrar esse fluido cósmico universal. E quando nós pensamos muito fortemente em alguém, esse pensamento tem endereço certo, vai atingir a pessoa. Se ela estiver desatenta, invigilante, ela receberá de nós verdadeiros petardos mentais, lanças fluídicas que vão atingir o alvo. Se ela estiver equilibrada, o pensamento negativo bate no campo magnético da aura e volta para a sua origem. Então vejamos, volta para a sua origem. O mal que saiu de nós retorna para nós, mas o bem que sai de nós também retorna para nós. Então nós podemos optar sobre aquilo que nós queremos que saia de nós em relação ao nosso semelhante. E os Espíritos nos dizem que reflete nesse campo magnético na nossa aura todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos. Então eu posso estar aqui dando um sorriso de bom moço para a Lúcia, e por trás eu sou uma verdadeira cobra venenosa. E isso vai estar claro para os espíritos que me observam e me examinam, porque vai se refletir na cor da minha alma. Nós trouxemos aqui algumas coisas falando sobre a coloração, que diz ali, ó, o indivíduo quando ele manifesta um sentimento de religiosidade, de devoção e de afeição, se o médico vidente olhar para ele naquele momento, a coloração da sua aura será azul. Se ele estiver manifestando um sentimento de simpatia, por exemplo, né? E eu espero que a aura de vocês nesse momento esteja bem verdinha, manifestando a simpatia pela minha pessoa, né? Habilidade e engenhosidade, quer dizer, o indivíduo na hora que ele está criando, produzindo e tal, a cor da sua aura é verde. Quando ele manifesta uma intelectualidade aguçada, a cor da sua aura é amarela. Quando ele é ambicioso e orgulhoso, a sua aura é laranja. E observando as fotos lá do Paulinho, todas têm a cor alaranjada. Todas. Não tinha nenhuma
além disso, além de manifestar a cor amarela, as auras fotografadas lá, excetuando aquele dedo que ele falou que era perfeito quando tinha falhas. E aí, nós vamos entender assim, que quando nós falamos que nós damos brechas às entidades das trevas pela nossa falha moral, não é apenas brechas de condutas, mas são brechas energéticas. Afinal de contas, todos os sentimentos que nós manifestamos são energia. Quando eu manifesto amor, eu estou manifestando uma energia. Quando eu manifesto raiva, eu manifesto energia. Né? Dizem-se que tem pessoas que são dotadas do mau olhar. Entram numa casa e veem uma planta linda. Como elas não podem ter aquela planta em casa, o olhar de inveja é tão poderoso que quando elas vão embora no dia seguinte a planta morre. O que foi que envolveu aquela planta? A energia emanada do olhar daquela pessoa, da aura dela. Porque os Espíritos nos dizem que as energias fluem pelos nossos poros, mas de uma forma mais abundante pelas extremidades dos nossos membros, pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Então o sujeito chega lá na sua casa, vê uma planta linda, vê um passarinho lindo na gaiola. Eu espero que ninguém aqui prenda os passarinhos porque eles são lindos, soltos, mas vê uma planta linda, manifesta aquele olhar de inveja. Se no seu lar não for cultivado o culto cristão, para que a psicosfera do seu lar seja capaz de substituir a energia negativa daquele indivíduo que lhe foi visitar, a sua planta vai morrer. Porque nós temos essa capacidade. Imagina-nos o dia que nós descobrirmos que nós podemos aplicar um passe num aperto de mão. Quando nós encontrarmos com as pessoas na rua e quando nós formos apertar as mãos delas, nós tivemos a consciência de pensar assim: Senhor, que eu consiga passar o que eu tiver de melhor para essa pessoa. Então não aperte a mão, mas que eu olhe. E no meu olhar eu também pense: Senhor, que eu transmita pelos meus olhos o que eu tiver de melhor nesse momento para esse irmão ou para essa irmã. O quanto nós vamos ajudar a mudar a psicosfera do planeta. Porque vejamos que o umbral é o resultado das emanações mentais dos desencarnados inferiores e nossa. O umbral é resultado do nosso pensamento aliado ao pensamento dos desencarnados. Então, olha o que nós somos capazes de produzir com o negativo. Imaginem o que não seremos capazes de produzir quando o pensamento da maioria for para o bem. O rosa é o amor sem egoísmo. E acredito que algumas mães manifestem esse amor. Há alguma mãe aqui que já consegue falar que o filho não lhe pertence? Ou que o marido não lhe pertence? Que não é meu esposo ou minha esposa, mas está meu esposo e está minha esposa? Então, aqueles que conseguem ter este amor que promove, que impulsiona, que joga adiante, a sua aura manifesta a cor rosa. A depressão e o medo, a cor cinza. E eu devo confessar que eu adoro cinza. Vai saber por quê, né? O marrom, o indivíduo que manifesta ciúme, egoísmo e avareza. Será que nós temos um marronzinho na nossa aura? Ciúme, egoísmo e avareza. O vermelho, cólera, irritabilidade e sensualidade. Então a gente vai descobrir porque é que quando se fala de paixão, a cor vermelha ressalta. Quando um homem vê uma roupa íntima, por exemplo, feminina, a primeira cor que ele pensa é no vermelho. O coração, que não tem nada a ver com o sangue que pulsa em nossas veias, para representar o amor, que na verdade não é o amor, mas a paixão, é também representado pela cor vermelha. E o preto representa malícia, ódio e maldade.
E a gente vai estudando André Luiz, a gente vai observando que ele narra que as entidades que habitam as regiões umbralinas e trevosas têm as suas almas, seus perispíritos como corpo predominante, a cor preta, né? Naturalmente, essas coisas não se apresentam na forma pura de cada uma, serão vistas misturadas, mescladas umas com as outras. Afinal, nossos pensamentos e sentimentos se alteram a cada segundo. Na leitura da aula, portanto, ficará evidente a emoção, cuja correspondente cor for a de maior predominância naquele momento. Então, o fato de eu estar nesse momento manifestando um acesso de raiva, por exemplo, não quer dizer que a minha aula terá definitivamente aquela coloração, mas é sempre um indício de inferioridade. Então, nós vamos estar sempre mais próximos das cores escuras do que das cores mais claras. A doutora Marlene Nobre, numa obra fantástica chamada A Obsessão e Suas Máscaras, onde ela faz uma apanhada de todos os casos de obsessão das obras do André Luiz, num apêndice lá no final, ela nos mostra como é que o nosso pensamento, como a nossa vibração se manifesta no fluido cósmico universal. Estabelecendo um paralelo com as rádios, ela diz que os indivíduos inferiores emitem de si ondas longas. A onda tem um formato, com a montanha com a sua depressão, e ela é longa porque a distância entre uma crista e outra é superior a 1.600 metros. Os indivíduos que estão vibrando no mal emanam de si esse tipo de onda, uma onda pesada, uma onda poderosa para o inferior. Os indivíduos que estão numa normalidade emitem de si ondas médias, que são ondas que vão de 600 a 1.650 metros, onde nós estamos agasalhados. E as ondas curtas são aquelas abaixo de 650 metros. Tem ainda as ondas ultra curtas. E aí nós vamos entender melhor quando os Espíritos dizem assim: vigiem, porque não deixa a tristeza virar melancolia, não deixa a melancolia virar depressão, porque depois que virou depressão, nós vamos ter companhias espirituais, nós vamos estar vibrando na onda média, nos decepcionamos com alguém, ficamos tristes, e aí nós vamos começar a vibrar com essa tristeza uma onda cada vez mais longa. Virou melancolia, está mais longa ainda, virou depressão, aí a vibração é tão pesada que ela vai tocar aquelas entidades que estão também vibrando no mesmo diapasão. E aí estabelece-se entre o indivíduo que vibra essa depressão e estes outros sem o corpo físico, que também estão no mesmo patamar, verdadeiro plugue. É um termo utilizado por Manuel Filomeno de Miranda. Plugue, uma tomada, nos conectamos a ele. E o que ele vai fazer? Numa imagem ele vai segurar na ponta do fio e vai andar, até chegar na origem, na fonte emissora daquele sentimento. E aí, para nós entendermos melhor como os obsessores trabalham, quem leu o Libertação do André Luiz vai se lembrar de um caso em que eles vão atender uma moça casada que tinha a ver com Gregório, que era o espírito que Matilde de sua mãe queria resgatar. E quando eles chegam na casa dessa moça, tinham apenas 60 obsessores na casa dela. Tinha os elementos que faziam a segurança do recinto, e dentro do quarto onde ela se encontrava, estava ali a nada dos obsessores. Eles utilizavam-se dos ovoides, que são espíritos que, tão cristalizados no mal, perderam a forma humana. E daí o nome, ovoides, não tem mais o perispírito. E são espíritos com uma capacidade de sugar energia, de vampirizar tremenda. E alguns desses ovoides estavam
conectado nela, porque ela foi agasalhando aquele pensamento negativo, foi agasalhando, e ela foi aumentando a vibração da onda, a crise de uma onda para outra, até que os obsessores conseguiram o que planejaram. E daí, os Espíritos nos dizem que o passarinho pode pousar na nossa cabeça. Nós podemos ter o pensamento negativo, porque ainda não conseguimos ter só os pensamentos positivos. Mas o passarinho não pode fazer ninho na nossa cabeça. Nós não podemos agasalhar o sentimento negativo. Alguns psicoterapeutas dizem que tristeza deve durar 3 dias. Não mais do que isso. Daí para frente já deixa de ser um processo natural. Então nós precisamos estar atentos ao conceito de vigilância de Jesus. Então, quando nós emanamos essa energia de nós, e nós encontramos com o Espírito com a mesma emanação, estabeleceu-se uma simpatia fluídica. Então eu me encontro com aquela pessoa com quem eu nunca estive antes, e quando a minha aura se entrelaça com a dela sem se misturar, e há uma sinergia, uma simpatia energética, há uma equalização de energias, ela me é uma pessoa simpática. É assim que as simpatias e as antipatias se estabelecem. Podemos, sem sombra de dúvida, encontrar aqueles indivíduos que foram nossos desafetos do passado. E aí, o nosso campo áureo não vai ter harmonia, sintonia, e nós vamos sentir aquela coisa ruim. É assim que, ao entrarmos em determinados ambientes, nós estamos nos sentindo bem dispostos, alegres e tudo. Nós entramos numa casa e somos acometidos de um mal-estar. A psicosfera daquele ambiente está nociva naquele momento, tóxica. E a nossa energia, ao tomar contato, se nós não estivermos firmes, nós seremos contaminados. E aí a nossa vibração cairá. Como nos defender disso? Com atitude interior, atitude mental firme, vontade firme. É antes de eu entrar em qualquer lugar, levar o meu pensamento a Deus, fazer uma oração, porque até aí tem ciência. Quando eu elevo o meu pensamento ao Pai, sai de mim um fluxo de energia que vai se conectar a mentes mais poderosas do que a minha. E aí estabeleceu-se um canal, e através desse canal verterá para o meu organismo a energia superior que virá transformar, dissipar, dispersar qualquer energia negativa que eu esteja portando naquele momento. É este o processo que se dá no passe. O indivíduo às vezes senta na cadeira, está com algum órgão com a energia desarmonizada, e o passista impõe a mão, faz a sintonia, porque se não tiver sintonia, a energia não é doada, e a energia do passista mesclada à energia espiritual vai ser capaz de trazer de volta a harmonia àquele órgão que energeticamente não estava funcionando bem. Então, a forma como nós podemos atrair os bons espíritos para próximos de nós é pensar no bem, é agir no bem, é sentir o bem às 24 horas do dia, porque este será o patamar do mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o bem sobrepujará o mal. Hoje, no mundo de provas e expiações, o mal prevalece em relação ao bem. E dentre essas aflições aí, esses familiares de agora e os de ontem que a gente nem se lembra, estão aí tomando conta da gente. São os nossos protetores espirituais. E quantos protetores nós temos que estão tomando conta de nós? Os Espíritos disseram a Kardec que nós somos uma família espiritual, cuja parte está agora encarnada e a outra parte encontra-se desencarnada tomando conta de nós. Esse processo se inverterá.
Quando nós formos, alguns deles virão e nós seremos os espíritos protetores deles. E vamos poder protegê-los e orientá-los tanto quanto nós tenhamos conseguido evoluir aqui e agora. E essa escala desses que tomam conta de nós começa desde um familiar que ainda não desenvolveu o seu intelecto e a sua moralidade, mas tem um amor profundo por nós, até o nosso anjo de guarda, o nosso guia espiritual, aquele que é responsável pela nossa caminhada evolutiva e que, via de regra, é um espírito de alta hierarquia. E para encerrar, nós vamos lembrar de uma página em que o indivíduo lembra que ele sonhou com a sua trajetória, com a sua vida. E ele caminhava pelas areias de uma praia e ele começou a ver 2 pares de pegadas. E quando olhou para o lado, percebeu que era Jesus que caminhava ao lado dele. Mas ele foi vendo nos seus sonhos, no meio daquelas imagens um pouco difusas, que em determinados lances daquela caminhada na praia, não haviam 2 pares de pegadas, mas apenas um par de pegadas. E dentro da sua pequenez, imaginou ele que naqueles momentos em que tinha somente um par de pegadas, que eram justamente os momentos mais difíceis da caminhada, o Senhor não estava com ele. Mais à frente, o Senhor volta a lhe aparecer no sonho, e ele reclama com o Senhor, dizendo: puxa, justamente nos momentos mais difíceis da minha caminhada, o Senhor me abandonou, porque eu só vi um par de pegadas na areia. E o Senhor lhe diz: não, meu filho, você está enganado. Justamente nos momentos mais difíceis da sua caminhada, eu te peguei no colo e te carreguei, e o par de pegadas que você viu na areia eram os meus. Mas para que isso aconteça, para que nós sejamos acolhidos, para que nós sejamos protegidos, nós precisamos da contrapartida. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como trabalhadores da última hora que somos, estamos aqui desempenhando um papel importantíssimo na regeneração da humanidade. O Espírito Caibá Schutter nos diz que nos últimos 600 anos, os espíritas estiveram no clero, ora na corrente católica, ora na corrente evangélica. E nós não conseguimos, nesses últimos 6 séculos, praticar o amor que Jesus nos propõe. Fomos então chamados pelo Cristo à última hora para trabalharmos na seara, para não termos mais dúvidas sobre o que fazer, para não termos nada embaçando o nosso entendimento em relação ao amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou. É chegada a hora, meus irmãos e irmãs, de nós descermos do muro, de não sermos mais mornos, de não ficarmos na fase do discipulado eternamente. Precisamos nos promover à condição de apóstolos, porque conforme a fala de Kardec, vamos estudando, os Espíritos vão observando a nossa transformação, a nossa conduta no dia a dia, e quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu desejo então a vocês, nesse início de semana, além de muita paz, muito trabalho, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, a todos que nos visitam na noite de hoje, sobretudo aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, nós desejamos a todos vocês muita paz no coração e um retorno aos nossos lares com o propósito sincero de fazer da existência da Terra uma caminhada para Jesus. Então, ao nosso companheiro João Costa, nosso agradecimento mais profundo pela sua vida até aqui, trazendo a sua palavra tão firme e que, por certo, despertou em nós mais interesse pela doutrina espírita e pela nossa transformação pelo Espírito de Deus. Muito obrigado. Leva para dons
Querido Jesus, estamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje e agradecendo, Mestre, por esta oportunidade tão singular em nossas vidas, por esse momento tão importante de aprendizado em que os ensinos espíritas nos trouxeram mais um pouco de conhecimento e mais responsabilidade por tudo aquilo que nos propomos e que realizamos. Pedimos, Jesus, que abençoe a todos nós, que envolva o nosso companheiro de retorno ao seu lar e a todos que se encontrem de retorno aos seus lares, que levam consigo a bênção de muita paz e de muita luz. Permita, Jesus, que a sua divina luz possa alcançar aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor, nos valer da oportunidade para ser decisivo na prática do bem e do amor próximo, tão ensinado por Ti, tão badalado entre nós. Que a sua luz nos guarde e nos abençoe, agora e por todo o tempo, e assim seja. Em Teu nome, Mestre querido, em nome de Deus, nosso Pai, na espiritualidade amigo, consideramos encerrada a reunião de hoje, rogando por mais alguns instantes a sua assistência para a nossa tarefa do Pai.